Imagine isso. Você está sozinho no deserto. O sol já se despede no horizonte. O vento sopra seco e a única companhia são as ovelhas que pastam em silêncio. De repente, você vê uma árvore em chamas. Mas tem algo estranho. Ela queima, mas não se consome. E então, uma voz ecoa do meio do fogo, chamando você pelo nome. Foi assim que começou uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Mas antes da sarça ardente, antes dos milagres, antes da travessia do mar, havia um menino hebreu escondido num cesto no rio. E é aí que a história de Moisés começa. Uma história real, poderosa, que atravessa séculos e continua falando com a gente hoje. Se você acha que sua vida já passou do tempo ou que seu passado te limita, a vida de Moisés vai provar que Deus pode reescrever qualquer jornada. Porque o Deus que falou com Moisés ainda fala. É o que você vai ver agora. E no final você vai saber o que a Bíblia descreve sobre Moisés. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Um povo oprimido, um faraó amedrontado. O tempo passou desde os dias de José no Egito, aquele que havia sido governador e salvado milhares da fome. A nova geração egípcia já não lembrava mais do favor de José. Só viu uma coisa: os hebreus estavam crescendo demais, se tornaram numerosos, fortes, e isso começou a incomodar. Em Êxodo 1, 8, 10 está escrito: levantou-se então um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele. E foi assim que o povo hebreu, que antes vivia em paz, passou a ser escravizado. Os egípcios os forçaram a trabalhar com tijolos, barro e palha, sob açoites e sofrimento. Tentaram quebrar a força daquele povo pela opressão. Mas quanto mais os afligiam, mais cresciam. O faraó ficou ainda mais temeroso. Então, decretou algo cruel. Todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Um verdadeiro genocídio. Mas no meio dessa escuridão, Deus estava escrevendo um plano de libertação. Aquele decreto sangrento não assustou o céu. Ao contrário, foi nesse cenário que nasceu o bebê que mudaria a história de Israel. E é aqui que a gente começa a enxergar um padrão no agir de Deus. Quando tudo parece perdido, é aí que ele começa a agir de maneira inesperada. Do cesto de junco ao palácio. Em meio ao medo e à dor, nasceu um menino hebreu. Seus pais, Amram e Joquebede, olharam para ele e sabiam que não era um bebê comum. A Bíblia diz, em Êxodo 2:2, que ele era formoso aos olhos. E podemos entender isso como alguém escolhido, separado desde o ventre. Mas o decreto do faraó ainda estava valendo. Os soldados egípcios procuravam casa por casa, e qualquer menino seria morto sem piedade. Joquebede o escondeu por 3 meses, arriscando a própria vida a cada choro abafado, a cada passo que se aproximava. Até que não pôde mais escondê-lo. Então, num ato de fé desesperada, preparou um pequeno cesto de junco, o selou com betume e piche, e o colocou no rio Nilo. Pense comigo. Qual mãe faria isso sem acreditar que Deus cuidaria do seu filho? A irmã do bebê, chamada Miriam, ficou escondida na margem observando. E foi aí que o plano divino começou a se revelar. A filha do faraó desceu para se banhar no rio. Viu o cesto, mandou uma serva pegá-lo, e quando abriu, ouviu o choro. Era um menino hebreu, mas, em vez de rejeitá-lo, sentiu compaixão. Ela decidiu adotá-lo. Êxodo 2:6. Miriam, esperta, se aproximou e disse: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo? E quem foi chamada? A própria mãe do bebê. Joquebede não só viu seu filho ser salvo, como foi paga para criá-lo por mais alguns anos, até que fosse entregue à princesa.
O nome dele foi Moisés, que significa tirado das águas. Êxodo 2:10. E veja que ironia divina, aquele que foi salvo da morte por causa da água, no futuro seria usado por Deus para abrir o mar. Moisés cresceu no palácio egípcio como filho da filha do faraó. Foi educado como príncipe, cercado por riqueza, ciência, filosofia, treinamento militar e tudo que a corte poderia oferecer. Atos 7:22 diz: E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas apesar de viver como egípcio, ele nunca esqueceu quem realmente era. Porque antes de se tornar príncipe, ele foi amamentado pela fé de uma mãe que o ensinou sobre o Deus de Israel. E esse sentimento de pertencimento, de justiça e identidade foi crescendo dentro dele, até que um dia explodiu e mudou sua vida para sempre. Justiça fatal e nova jornada. Aos 40 anos, Moisés já era um homem formado, crescido no luxo do palácio, mas com o coração dividido entre dois mundos, o de um príncipe egípcio e o de um filho de escravos hebreus. Era como se uma tempestade silenciosa se formasse dentro dele, dia após dia, ao ver seu povo sendo humilhado, até que um dia Moisés saiu para ver de perto o sofrimento dos hebreus e viu algo que o tirou do controle. Um egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. Aquilo foi demais para ele. Moisés olhou para os lados, não viu ninguém e matou o egípcio. Escondeu o corpo na areia. Êxodo 2:11-12. Talvez ele pensasse que estava fazendo justiça. Talvez achasse que seria o começo da libertação. Mas no dia seguinte, viu dois hebreus brigando entre si e tentou intervir. Um deles respondeu: Quem te pôs como juiz sobre nós? Queres me matar como fizeste com o egípcio? Êxodo 2:14. O coração de Moisés gelou. O que ele fez havia sido descoberto, e quando o faraó soube, mandou matá-lo. Foi aí que Moisés fez o que talvez muitos de nós já sentimos vontade de fazer em algum momento da vida. Ele fugiu. Correu para longe, atravessou desertos e foi parar numa terra distante chamada Midian. Lá, sentou-se perto de um poço, cansado, desorientado, tentando entender o que fazer com sua vida. Mas Deus já estava lá. Moisés defendeu as filhas de um sacerdote chamado Jetro, que depois o recebeu em casa. Ele se casou com uma das filhas, Zípora, e teve 2 filhos. Ali, naquela terra silenciosa, longe dos palácios e do poder, Moisés virou um pastor de ovelhas. Durante os 40 anos seguintes, ninguém ouviu falar dele. Era como se tivesse desaparecido. Mas esse é o tipo de silêncio que Deus usa para preparar grandes histórias. Moisés aprendeu a esperar, a escutar o vento do deserto, a guiar rebanhos com paciência. Ele trocou a espada do príncipe pela vara de um pastor. E foi justamente com essa vara que ele libertaria uma nação. Porque enquanto Moisés achava que sua história tinha terminado, Deus estava apenas começando. Fala, Senhor, o chamado que ecoou no deserto. A essa altura, Moisés já tinha 80 anos. O tempo havia marcado sua pele, mas também lapidado sua alma. Ele já não era o jovem impulsivo do Egito, nem o príncipe que buscava justiça com as próprias mãos. Agora era um homem quieto que talvez pensasse que sua missão havia passado. Mas Deus não esquece chamados, e quando chega o tempo certo, o céu se inclina. Um dia comum, como tantos outros, Moisés guiava o rebanho pelo deserto, perto do Monte Horebe. De repente, ele viu algo diferente. Uma sarça em chamas, até aí, nada tão estranho no calor do deserto. Mas havia algo inexplicável. A sarça queimava e não se consumia. Moisés se aproximou para ver de perto, e então uma voz falou do meio da chama: Moisés, Moisés, e ele respondeu:
Eis-me aqui. Êxodo 3:4. Aquele momento mudou tudo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Ali, no meio da areia e do fogo, Deus revelou seu plano. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e desci para livrá-lo. E eis que te envio ao faraó, para que tires o meu povo do Egito. Êxodo 3:7, 10. Moisés ficou em choque. Depois de 40 anos no deserto, ele já não se via como um libertador e começou a apresentar desculpas. Quem sou eu para ir até o faraó? Eles não vão acreditar em mim. Eu não sou bom de palavras, sou pesado de língua. Mas Deus não recuou. Ele apenas respondeu com aquilo que muda qualquer história. Eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Deus também revelou seu nome. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. E ainda deu sinais. Uma vara que virava cobra, uma mão que ficava leprosa e era curada. E por fim, disse que Arão, o irmão de Moisés, o ajudaria a falar. Mesmo inseguro, mesmo cheio de medos, Moisés aceitou o chamado. Ele voltou ao Egito, o lugar de onde fugira, para enfrentar o rei mais poderoso da terra. Mas agora, ele não ia sozinho. Ia com a autoridade do Eu Sou. E foi assim que o pastor do deserto começou a se tornar o profeta que libertaria uma nação inteira, com uma missão, uma vara e a presença de Deus. Quando o céu desceu sobre o Egito, Moisés voltou ao Egito com a alma trepidante. Cada passo no solo egípcio era uma lembrança do passado, o palácio, a fuga, o crime. Mas agora ele não era mais um fugitivo, era um enviado. Junto com Arão, seu irmão, ele entrou diante do faraó e disse as palavras que ecoariam pela eternidade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. Mas o coração do faraó era de pedra. Ele zombou de Moisés e aumentou ainda mais o sofrimento dos hebreus. Como se dissesse: vocês querem liberdade? Eu vou mostrar quem manda aqui. E foi aí que Deus começou a agir com força. Uma por uma, as pragas desceram sobre o Egito como juízos celestiais. Cada praga não era apenas um castigo, era um golpe direto contra os deuses egípcios, mostrando que o Deus de Israel é soberano sobre tudo. A água virou sangue. O rio Nilo, símbolo de vida, virou morte. Os peixes morreram e o cheiro ficou insuportável. Êxodo 7:20. 2. Rãs por toda parte saltavam nos palácios, nas camas, nas cozinhas. Êxodo 8:2-4. 3. Piolhos. O pó da terra virou inseto. Ninguém escapava. Êxodo 8:17. 4. Moscas. Enxames invadiram casas e cidades, mas em Gósen, onde estavam os hebreus, não apareceu nenhuma. Êxodo 8:24. 5. Peste nos animais. Os rebanhos egípcios morreram, mas os do povo de Israel ficaram intactos. Êxodo 9:6. 6. Úlceras. Feridas abriram-se nas pessoas e nos animais. Nem os magos egípcios conseguiam ficar de pé diante de Moisés. Êxodo 9, 10, 11, 7. Chuva de pedras com fogo. Destruição caiu do céu. Árvores, plantações, tudo devastado. Mas em Gósen, paz. Êxodo 9, 24, 26. 8. Gafanhotos. Devastaram o que restava da vegetação. O Egito virou um deserto. Êxodo 10, 14 e 15. 9. Trevas. 3 dias de escuridão total, mas para os hebreus havia luz em suas casas. Êxodo 10, 22, 23. Cada praga era um aviso, cada milagre um lembrete. Deus estava no controle. E ainda assim, o faraó não cedeu. Então veio a 10ª praga, a mais pesada, a mais dolorosa, a que faria o próprio Egito chorar como nunca antes. E aconteceu naquela noite que morreu todo o primogênito na terra do Egito. Êxodo 12, 29. Antes disso, Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e passarem o sangue nas portas de suas casas. E o anjo da morte passaria por cima de onde visse o sangue.
Foi nesse momento que nasceu a Páscoa, Pesach, que significa passar por cima. Um sinal da salvação através do sangue. Êxodo 12:13. Naquela noite, o lamento foi geral. O faraó chamou Moisés e finalmente disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Êxodo 12:31. Depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo de Israel saiu livre do Egito, carregando riquezas e bênçãos. Mas a jornada estava apenas começando. Portas abertas no azul profundo. O povo saiu do Egito em festa, cantando, dançando, carregando prata, ouro e roupas finas, exatamente como Deus havia prometido. Êxodo 12:35-36. Finalmente livres, mais de 600.000 homens marchavam com suas famílias em direção ao desconhecido. Mas eles não estavam sozinhos, o próprio Senhor os guiava. De dia, uma coluna de nuvem ia à frente. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Êxodo 13:21-22. Era a presença visível de Deus, mostrando que ele caminhava junto com seu povo. Mas mal haviam saído, e o faraó mudou de ideia. Tomado pelo orgulho, ele reuniu seu exército, cavalos, carros e soldados, e partiu em perseguição. O povo de Israel, ao ver o exército se aproximando, entrou em pânico. Estavam encurralados. De um lado, o Mar Vermelho, do outro, a fúria do Egito. E então começaram a murmurar contra Moisés. Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Êxodo 14:11. Mas Moisés, com fé inabalável, respondeu: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14:13. Então, Deus deu uma ordem que para a lógica humana era absurda. Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Marchar em direção ao mar. Foi aí que o milagre aconteceu. Moisés estendeu sua mão sobre as águas e o Senhor fez soprar um forte vento durante toda a noite. O mar se abriu. As águas se ergueram como muros e o povo passou em terra seca. Êxodo 14:21-22. Imagine essa cena. Homens, mulheres, crianças, atravessando um leito marinho aberto pelo poder de Deus, com peixes talvez nadando ao lado, mas contidos por uma mão invisível. Os egípcios tentaram seguir, mas o Senhor lutou por Israel. E ao amanhecer, o mar voltou ao seu leito, e os egípcios foram cobertos pelas águas. Êxodo 14:27-28. Não restou um só soldado. Aqueles que o povo mais temia foram vencidos sem que precisassem lutar. Naquele dia, Israel viu o poder do seu Deus como nunca antes. E a resposta foi adoração. Moisés cantou um cântico que ficou registrado na história. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:1-2. Miriam, sua irmã, pegou um tamborim. As mulheres dançaram. Foi uma celebração pela liberdade, pela vida e pelo Deus que abre caminhos onde não há caminho. Mas a travessia do mar não foi o fim. Foi o começo de uma nova caminhada, a do deserto. E é lá que Deus queria ensinar muito mais do que libertação. Ele queria relacionamento. 10 mandamentos, gravado em pedra. Depois do mar, veio o deserto, e no deserto vieram as lições. O povo de Israel, recém-liberto, começou a caminhar rumo à promessa, mas ainda carregava hábitos de escravidão. Murmuravam por água, por comida, por direção, e mesmo em meio à incredulidade, Deus supria com fidelidade. Fazia brotar água da rocha, enviava o maná do céu e protegia com sua presença. Mas mais do que libertar um povo do Egito, Deus queria tirar o Egito de dentro do povo. Foi por isso que, ao pé do Monte Sinai, Deus parou tudo. Ele queria firmar uma aliança.
não apenas como o Deus que salva, mas como o Deus que caminha junto, que instrui, que molda caráter. E Moisés subiu ao monte, envolto em nuvens, trovões e fogo. O povo ficou embaixo, assustado com a manifestação da glória de Deus. Ali, naquele lugar santo, Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum, ouvindo diretamente a voz do Senhor. Foi nesse encontro que Deus entregou os 10 mandamentos, princípios eternos que seriam a base da vida moral e espiritual de Israel. Êxodo 20. Não eram apenas regras, mas um convite à santidade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens para adorar. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Essas palavras foram escritas pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31:18. Mas, enquanto Moisés estava no alto do monte, algo triste acontecia lá embaixo. O povo, impaciente com sua demora, pressionou Arão. E o que ele fez? Moldou um bezerro de ouro e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32:4. Eles trocaram o Deus verdadeiro por uma imagem feita pelas próprias mãos. Quando Moisés desceu e viu aquilo, seu coração se partiu. Em um gesto de indignação, quebrou as tábuas da aliança, mostrando como aquele pacto havia sido desrespeitado. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Ele subiu novamente o monte, clamou por misericórdia e Deus, cheio de graça, renovou a aliança. Novas tábuas foram escritas e Moisés voltou desta vez com o rosto brilhando da glória divina. Êxodo 34:29. Ali estava mais do que um libertador. Moisés agora era o amigo de Deus, o intermediário entre o céu e um povo rebelde. E assim, com a lei no coração e a presença de Deus à frente, Israel seguiu sua jornada. Mas o deserto ainda teria muitos testes pela frente. 4 décadas de provações. O que era para ser uma travessia de semanas se tornou uma jornada de 40 anos pelo deserto, não por falta de caminho, mas por falta de confiança. O povo de Israel viu o mar se abrir, viu pão cair do céu, viu água jorrar da rocha, e mesmo assim duvidava. Murmuravam por carne, por direção, por segurança, reclamavam da liderança de Moisés, questionavam o propósito de Deus e até sonhavam em voltar para o Egito. Mesmo com tudo isso, Deus continuava sendo fiel. Todos os dias, pela manhã, caía o maná, um pão leve que sustentava sem pesar. Quando reclamaram por carne, Deus enviou codornizes em quantidade. E a cada novo dilema, Moisés intercedia. Ele era mais que um líder, era um intercessor, um homem que colocava o povo nos ombros diante de Deus. Certa vez, em uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão, o povo se revoltou de forma intensa, mas Deus defendeu Moisés, e um terremoto abriu a terra, engolindo os rebeldes vivos. Números 16. A liderança de Moisés era desafiada o tempo todo, mas ele seguia firme, não por ego, mas por missão, não porque o povo merecia, mas porque Deus o havia chamado. O deserto também foi o palco onde Deus deu orientações práticas, leis civis, sanitárias, sociais e espirituais. O povo aprendeu sobre o tabernáculo, o sacerdócio, as festas sagradas e começou a entender o que era ser povo de Deus. Mas apesar dos milagres e da presença visível do Senhor, a maior parte daquela geração não entrou na terra prometida. Quando chegaram perto de Canaã, Moisés enviou 12 espias para observar a terra. Números 13. 10 deles voltaram com medo, dizendo que os inimigos eram gigantes. Só 2, Josué e Calebe, disseram que poderiam vencer, porque Deus era com eles. O povo escolheu ouvir o medo. Aquela geração toda, exceto Josué e Calebe, morreria no deserto. E os filhos que cresceram no meio da areia
Esses sim entrariam na terra prometida. Durante esses 40 anos, Moisés não apenas liderou, ele suportou. Carregou o peso de um povo inconstante, sofreu, chorou, lutou, mas nunca desistiu. Porque quem foi chamado por Deus sabe que a jornada pode ser difícil, mas vale cada passo. Só que mesmo ele, o homem mais manso da terra, o libertador, o profeta, também enfrentaria seu momento mais difícil e não entraria na terra prometida. A rocha ferida e o sonho não alcançado. Após anos no deserto, o povo de Israel novamente se viu sedento. A sede não era só física, era também espiritual. Eles reclamaram, desesperados, e Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que dela saísse água. Números 20, 7, 8. Mas naquele momento de pressão e frustração, Moisés fez diferente. Ele feriu a rocha 2 vezes com sua vara, em vez de apenas falar com ela como Deus havia mandado. Números 20, 11. Esse ato de desobediência, aparentemente pequeno, teve consequências enormes. Deus disse que Moisés não poderia entrar na terra prometida por ter faltado com fé e não ter honrado Deus diante do povo. Números 20, 12. Imagine o peso desse momento. O homem que guiou uma nação, que falou com Deus face a face, que realizou milagres e intercedeu tantas vezes, não veria o destino final da jornada. Mas Deus permitiu que Moisés subisse ao Monte Nebo, de onde pôde avistar a terra prometida, a terra que fluía leite e mel, prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 34, 1, 4. Ali, aos 120 anos, Moisés morreu, e a Bíblia nos diz que seus olhos não estavam fracos, nem sua força havia desaparecido. Deuteronômio 34, 7. Foi um homem cheio de vigor até o fim. Seu túmulo, misteriosamente, nunca foi encontrado. Talvez um sinal de que sua história nunca termina. A liderança passou para Josué, seu fiel ajudante, que conduziria Israel à conquista da nova terra. Moisés não entrou na terra prometida, mas deixou um legado inapagável. O servo mais humilde e o maior profeta. Moisés foi mais do que um líder, mais do que um libertador. Ele foi o homem mais humilde que a Bíblia descreve. Números 12, 3. Um homem que carregou nas costas a responsabilidade de uma nação inteira, que intercedeu diante de Deus, que enfrentou o impossível, tudo com uma fé que inspirou gerações. Jesus, séculos depois, reconheceu sua importância. Na Transfiguração, Moisés apareceu conversando com Jesus, simbolizando a lei e os profetas, mostrando que sua missão jamais seria esquecida. Mateus 17, 3. A vida de Moisés nos ensina que não importa de onde você vem, o que já viveu ou as falhas do passado. Deus pode te chamar para algo extraordinário, para abrir caminhos, para ser luz em meio à escuridão. E assim como Moisés ouviu o chamado na sarça ardente, você também pode ouvir hoje: eu estarei contigo. O fogo pode arder sem se apagar, porque é o fogo de Deus que transforma vidas. Então, você está pronto para responder ao seu chamado? Para ser usado por Ele, mesmo que a jornada pareça longa e cheia de desafios? A história de Moisés é um convite para crer, para confiar e para caminhar, mesmo quando o caminho parecer impossível. E Deus que escreveu esta história, está escrevendo a sua agora.